Fala galera, beleza? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ABM, né, que é o Apple Business Manager, ali integrado diretamente com Intune, né? Eu trouxe um grande resumo, né, um passo a passo que precisa ser feito para utilizar o ABM, falar ali um pouquinho sobre o que é o ABM, né, que poucas pessoas conhecem, por que precisa ser implementado, né? Então, vou falar ali o passo a passo que precisa ser feito para você contratar e começar a utilizar ali diretamente pelo Intune, beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, né? A gente vai trazer um pouquinho sobre a introdução do ABM, que nem eu falei para vocês, que é o Apple Business Manager. Primeiramente, né, o que é o ABM? Que a tradução, né, a sigla, significa Apple Business Manager. Bem, é uma plataforma web, né, fornecida pela Apple de forma gratuita, né? Muitas pessoas pensam que para se ter o Apple Business Manager ou o Apple School Manager, né, precisa pagar, e na verdade não é isso, tá? A Apple ele fornece de forma gratuita para você conseguir automatizar a implantação de dispositivos da Apple, como iPhones, iPads, Macs e Apple TV, tá? Você tendo, né, o ABM, você consegue centralizar ali todos os dispositivos de uma forma gerenciada, né? Então você consegue aplicar ali políticas, gerenciar ali os dispositivos e até mesmo os aplicativos da loja da Apple, né? Para quem não sabe, a Apple, quando começou a desenvolver, né, antes de chegar no Apple Business Manager, ela tinha um programa que até hoje, quando você vai falar com algum parceiro de Apple Business Manager, que se chama Device Enrollment Programming, né, que é o DEP. Então, primeiro ela lançou essa plataforma, né, e depois ela lançou o Volume Purchase Program, que é o VPP, né. Se eu não estou enganado, o DEP foi por volta de 2012 e o Volume Purchase Programming em 2014 e 2016, tá? Então, e aí o que a Apple fez, tá? Ela juntou essas duas ferramentas, tá? O VPP é onde fica os aplicativos ali, é onde que você baixa, e o Device Enrollment Program é onde que você gerencia os dispositivos Apple, tá? Eles unificaram isso numa plataforma, né, web, e aí você consegue gerenciar tanto os dispositivos como os aplicativos, tá? Você não consegue criar políticas ali dentro dele, tá? Você precisa de uma outra plataforma, por isso que eu vou falar ali um pouquinho para você como é que faz essa integração com o Intune, tá? Então, quais são os benefícios de você utilizar o Apple Business Manager, né, de forma resumida? Então, é a simplificação da implantação, consistência e conformidade, facilidade de gerenciamento e experiência para o usuário, beleza? As principais funcionalidades do ABM: registro automatizado do dispositivo, né? Permite que o dispositivo Apple novo seja automaticamente registrado na solução. Então, aqui, quando você compra um equipamento, né? Você pode comprar com qualquer revendedor autorizado Apple. Você precisa falar assim, ó, eu tenho o Apple Business Manager, tá? Que é um DEP, e eu preciso que vocês coloquem o dispositivo. Então você faz um relacionamento de confiança com a empresa que te vende Apple, né? Ela tem que ter esse número. E automaticamente, quando ela te vender, o dispositivo já aparece dentro do Apple Business Manager. Pô, Ketsman, dá para colocar dispositivo que eu comprei avulso de uma outra pessoa? Dá. Mas o processo é totalmente diferente, tá? Se vocês acharem legal, comenta aí no vídeo que eu gravo para vocês para falar a respeito disso, tá? Mas a princípio, a maioria que utiliza o ABM, ele já tem uma empresa, né, que é revendedora ali de Apple, e aí faz essa
relação de confiança e todo dispositivo que você compra, ele já adiciona automaticamente. Você precisa passar o número do seu Apple Business Manager, né? Ele vai criar um ID ali que você também vai passar para a empresa, beleza? Gerenciamento de aplicativo e conteúdo, então todos os aplicativos da loja da Apple você consegue gerenciar. Então, por exemplo, é um aplicativo pago, você faz a compra e já envia diretamente para os dispositivos, tá? Controle centralizado, então, como eu falei anteriormente, todos os dispositivos aparecem ali de forma centralizada e você consegue enviar para alguma empresa terceira para aplicar as políticas, tá? Administração de contas, então eu consigo delegar ali permissões na própria console do ABM, quem vai ter o poder de gerenciamento. E, inclusive, tá? No ABM é possível integrar a identidade do Google e Microsoft 365. O que é isso que eu estou falando? Você consegue fazer federação através do seu e-mail do Google ou Microsoft, né? Se a gente está falando aqui de Intune, você consegue fazer a federação do usuário. Então, na hora que ele for logar ali com o usuário dele, ele não precisa criar uma conta de Apple ID. Pelo fato de você federar todo o e-mail federado lá que você colocou, ele já vai ter um Apple ID. Então basta ele colocar o e-mail da empresa, já vai funcionar, tá bom? Só tem que tomar cuidado, porque quando você coloca o domínio, a gente vai falar a respeito disso na frente, ele... se alguém estiver utilizando o domínio, eu vou dar um exemplo, aqui treinamentos.com.br, não tinha um ABM ainda e o diretor acabou utilizando uma conta com o domínio aqui treinamentos, ele precisa vincular com outro e-mail, tá? Porque a partir do domínio que eu coloco o ABM, ele pega esse domínio para gerenciar, tá? Então todos os usuários ficam gerenciados por ali. A gente tem integrações com soluções de MDM, que é o Mobile Device Manager, né? Que é onde que a gente aplica as políticas. Hoje, dentro do Apple Business Manager, você não consegue aplicar política. Por isso que você precisa ter um MDM. No nosso caso aqui, eu estou falando exclusivamente do Intune, mas tem o Jumper, tem o Moisly, né? Entre outros que estão sendo criados, tá? Geralmente, Microsoft Intune ali com os celulares, né, iOS, iPad funciona muito bem. Para Mac está melhorando bastante, mas algumas pessoas acabam mesclando, né, entre Jumper e Moisly, a parte de Mac, porque trabalhar com uma identidade melhor, mas o Intune tá melhorando nessa questão. Então, a grande maioria está ficando tudo centralizado aqui, tá? Então, essa é a integração que você consegue fazer. E aí, dessa forma, né, tendo um MDM, você junta as funcionalidades, né? Você pega o DEP, pega o VPP, que é o gerenciamento ali dentro do Apple Business Manager, né? Envia tanta conta como os aplicativos para ser centralizados ali dentro do Intune ou qualquer outro, que nem eu havia comentado, Jumper ou Moisly, para sincronizar. Além disso, né, aí vai estar exclusivamente dentro de cada MDM. Lá no Intune, por exemplo, você consegue criar políticas, tá? Para inibir que algum usuário tome alguma ação. Vamos passar aqui para o próximo slide e falar dos níveis de gerenciamento, que a gente vai trazer um gatilho que eu havia comentado anteriormente, né? Então, existem algumas dúvidas, né? Por que eu tenho que ter o ABM ou não ter, né? Com a ABM, a integração, ela funciona melhor, ela tem um gerenciamento de ciclo de vida do dispositivo, né? Então, você consegue ver ali todos os dispositivos que você comprou, monitorar o status dele. Agora, se você não tem o Apple Business Manager, né, não está sendo gerenciado por ali, você fica restrito, você não consegue habilitar algumas políticas ali dentro do Intune, né? Então, isso é bem ruim. Outro processo, que quando você não tem o Apple Business Manager, você precisa criar o Apple ID
de forma individual. Então, por exemplo, o usuário vai começar, você vai ter que entrar lá na Apple, criar o usuário dele e aí vincular. Então você tem que acaba ficando com a senha, né? Agora, enquanto com a ABM, a partir do momento que você fez a federação, vai ser o e-mail dele, né, com o domínio. Então, exemplo, alex@aqui.treinamentos.com.br. A senha que eu vou utilizar vai ser a mesma, tá? Do e-mail. Eu não preciso saber. Já fica ali tudo atrelado, tá bom? Além disso, né? Trouxe aqui uma política até para demonstrar. Tem uma política chamada Device Restriction. E aí, aqui vocês podem verificar, isso é uma das políticas, tá? Não é todas as políticas, eu trouxe só uma das opções. Aqui, quando eu estou selecionando, Our Enrollment Type significa que, independente se tiver com ABM ou sem ABM, eu vou conseguir efetuar esses bloqueios. Então, bloquear o envio de diagnóstico para Apple, bloquear screenshot e end screen record, né? Ou seja, tirar print screen do celular e gravações. Então, eu nem precisava ter o Apple Business Manager, eu conseguiria fazer dessa forma. Porém, quando vocês verificarem aqui Device Enrollment and Automate Device Enrollment, né? Ele até fala aqui, ó, com Automate Device Enrollment, conhecido como DEP, tá? Eu não conseguiria fazer isso aqui. Bloquear certificado TLS. Se não tiver o ABM, eu não consigo fazer isso, tá? PKI, forçar a limitação, bloquear trust de novos aplicativos empresariais, limitar personalização da Apple, né? Aí também tem o Automate Device Enrollment, que também é aceito aqui no Apple Business Manager, né? Então, esses dois, quando vocês verificarem aqui, tá? Ele é só aceito, tá? Pelo Apple Business Manager, beleza? Então, Automate Device Enrollment. Ó a quantidade de coisa que eu consigo fazer. Você consegue fazer aqui limitação do horário para não aparecer o relógio, bloquear modificações do wallpaper, né? Bloquear remoções de aplicativo, ou seja, o usuário não pode remover os aplicativos. Bloquear a criação de VPN. Então, esses são alguns dos modelos aqui, né, que eu trouxe para vocês, né, que só pode ser feito com o Apple Business Manager. Isso é uma das políticas, né? Existem outras. Então, é só para vocês entenderem que com o Apple Business Manager, né, pelo fato da Apple ser muito restrita, a gente acaba conseguindo fazer, mexendo ali em todos os bloqueios, vamos dizer assim, tá? Então isso é bem legal aí para utilização, beleza? Vamos passar aqui para o próximo slide, né? Alguns pré-requisitos para você ter o ABM. Então, antes de você começar a utilizar o Apple Business Manager, né, é importante garantir que você faça alguns pré-requisitos, né? Ele é gratuito, como eu falei anteriormente, mas você precisa seguir uns passo a passo aqui, é isso que eu vou abordar para vocês nesse tema, para aí sim você conseguir ter seu ID do Apple Business Manager, tá? Primeira coisa que você precisa ter é o número do DUNS, né? DUNS é Data Universal Number System, tá? Ele é um identificador único de 9 dígitos para empresas, fornecido pela Duns & Bradstreet, tá? Que é isso aqui, tá? Nada mais é que como se fosse um CNPJ internacional, entre aspas, tá? Se você não tiver, você vai precisar fazer o cadastro nesse DUNS. Se você mexe ali com sua empresa, trabalha com comércio exterior, provavelmente ela deve ter o número do DUNS. E você pode consultar antes de fazer a criação, tá? Tem até um link que eu passei aqui para vocês, né? Onde que faz a consulta, tá? E ali nesse mesmo site você consegue fazer todo o processo para pedir a criação de um DUNS, se você verificar aqui que não tem, tá? Beleza?
Então, esse é o primeiro passo e é um dos mais importantes aí que precisa ser feito. Por mais que não tenha o número do DANS, né, caso a organização ainda não possui, você pode solicitar gratuitamente, tá? O processo só pode demorar algumas semanas, então é recomendável fazer essa solicitação com antecedência se você precisar correr aí com o projeto, tá? Alguns casos pode demorar de 24 a 48 horas ou até 2 semanas aí ao máximo, tá? Mas o que você pode fazer para agilizar o processo? Você faz todo o processo de criação, você pode fazer ali diretamente pela Apple, essa criação do DANS, né? Na hora que você estiver criando, ele vai aparecer ali que você está criando especificamente por causa da Apple. E ele vai falar para você aguardar algum de 24 a 48 horas que alguém vai entrar em contato com você. Geralmente não entra. Aí você entra em contato pelo número de telefone que vai chegar por e-mail, tá? O contato é totalmente em inglês, não tem, infelizmente não tem um tradutor, mas você pode colocar um tradutor na linha e fazer todo o processo, tá? Mas é importante, se demorar 2 dias eles não te ligarem, entre em contato e pede a liberação do número do DANS, tá? Quando você conseguir esse número do DANS, aí você pode passar para a próxima etapa. Essa aqui é uma das etapas que demora um pouquinho mais, beleza? Depois, ID Apple gerenciado, né? Esse é bem simples, você entra lá na loja da Apple e cria um ID gerenciado, que ele vai ser utilizado para você acessar o ABM e outros serviços relacionados. Informações da organização, que é o nome da organização, o endereço comercial, informações ali de contato, CNPJ, essas informações simples ali da organização que você precisa. Domínio verificado, como eu falei para vocês. Aqui, o que ele vai fazer? Se tiver alguém utilizando, estou dando um exemplo que eu vou utilizar o domínio aqui treinamentos.com.br. A partir do momento que eu colocar esse domínio, ele vai verificar todos os e-mails que está utilizando esse domínio. E aí, ele vai pedir para trocar esse e-mail, tá? Não pode permanecer o mesmo. Mas é o do diretor. Ele vai ter que mudar. Mas e aí, como é que eu faço para utilizar? Ele quer utilizar da empresa. Ou você deixa o on Microsoft, tá? Ou pega um domínio que seja .com, mas precisa tirar aquele vínculo com .com.br. Ou seja, tudo .com.br vai ter que ser gerenciado, tá? E aí, infelizmente, não tem como migrar. Então, por isso que eu falo para vocês, né? Às vezes começou errado e aí vai ter que meio que organizar ali a casinha, tá bom? Funções e permissões de administrador, então a gente precisa ali definir as funções de administrador do Apple Business Manager, né? Você consegue fazer toda essa parte de delegação, tá? Do Apple Business Manager, beleza? Bem, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Era isso que eu queria mostrar aí para vocês na apresentação, né? Um resumo de todo o passo a passo que vocês precisam fazer. Se vocês precisarem de ajuda, pode contar aqui com a Key Treinamentos. Também tem um curso, né? Especificamente de Apple Business Manager para quem quiser verificar o passo a passo, né? Cada passo que você faz ali com o Apple Business Manager integrado diretamente com o Intune para fazer o funcionamento, tá? Então pode contar que tem um curso na Aqui Treinamentos para isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece aí de se inscrever no canal e fazer seus comentários para eu ir respondendo ou dando ideias aí dos próximos vídeos, beleza, galera? Um grande abraço e a gente se vê por aí.